Bom, senhores, então vamos lá, né? Bom dia a todos novamente. Estamos aqui com a terceira aula de HTML. Só uma observação hoje que já está na tela: o professor Vitor agora é pai, então eu substituirei ele esta semana, exclusivamente esta semana, tá? E vamos continuar com o andamento normal de aulas, que nesse caso são as tabelas em HTML, tranquilo? A Indianara falou aí sobre a aula da semana passada, né? Isso será resolvido em breve, então não se preocupem. Porém, o assunto que vocês vão ver hoje, ele não exatamente precisa ser só visto depois da segunda aula, né? Não quer dizer que tem essa sequência. Vocês podem estudar a aula de hoje e depois podem estudar a próxima aula também, que no caso foi a segunda, né? Da semana passada, que vocês não vão se perder no assunto. É isso que eu quero dizer. Tá? Vocês não vão ver algo de muito complicado. Seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês o que são tabelas, tá? Eu vou fazer um resumo rápido aqui primeiramente. Vou mostrar para vocês o que são tabelas. Vou explicar cada configuração, digamos assim, que nós precisamos para poder trabalhar. Vou mostrar exemplos ou criar aqui com vocês, tá? E depois eu passarei um pequeno exercício para vocês testarem o que vocês aprenderam. É sempre interessante que vocês façam isso, tá? É uma dica de estudo muito valiosa para vocês. Tudo que vocês aprenderem, independente da área que seja, testem, tá? Independente de ser programação, independente de ser design, seja o que for, tudo que vocês aprenderem ou acharem que aprenderam, testem, que é aí que vai vir a certeza e a confiança em cada assunto, tá? Então tem algumas coisinhas aqui. É um slide relativamente pequeno para o tipo que eu gosto de fazer. Ele só tem 16 páginas. Geralmente eu costumo colocar, em média fica 30 para poder ocupar as 2 horas, né? Só que como eu vou estar fazendo algumas atividades, vou estar fazendo as partes práticas e criando com vocês, aí vai ficar tranquilo. Vamos começar aqui. O que são tabelas? As tabelas são listas de dados em duas dimensões, tá? Linhas e colunas. E são compostas, né, obviamente, como tem ali o nome, linhas e colunas. Portanto, são muito utilizadas para apresentar dados de uma forma organizada. Um grande exemplo disso, né, de tabelas, de como as tabelas são importantes, é o crescente uso do programa Excel. Vocês devem conhecer, tá? É um programa do pacote Office da Microsoft, um verdinho lá que é utilizado para criar planilhas, requisito obrigatório de seleção para muitas empresas. Mas e para apresentar uma tabela no seu site? Como funciona? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Então, só uma explicação rápida. O formato de linhas e colunas ele foi criado junto com o Excel, tá? Muito tempo atrás ele foi criado junto ao Excel e com isso nós só vamos aprender a criá-lo aqui dentro do nosso HTML, tá? E depois também eu vou mostrar um Professor pouquinho. Lucas, a tela sumiu. A tela sumiu? Vai. Para os outros aí, para o Mário e para o Valdemir, vocês estão conseguindo ver a tela? Porque aqui ele está... Voltou. Voltou? Ah, tá. Deve ter sido oscilação da conexão. Bom, muito bem. Então, só continuando. Ele originou-se do Excel, tá? O programa da Microsoft. E vamos aprender a criar essas linhas e colunas e vamos entender qual é Agora cada... saiu novamente a tela. Saiu novamente? Isso daí é um problema Foi. de conexão Tô vendo nada. sua, tá? É um problema de conexão sua aí. Não sei se exatamente você estiver Mas voltou agora. muito longe do roteador, alguma coisa assim. A sua voz aqui pra mim, ela tá cortando um pouco quando você fala, por exemplo. Então isso é mais uma prova que a sua conexão pode estar um pouco ruim nesse momento, tá? Mas não se preocupe Ah, entendi. porque eu posso disponibilizar isso aqui de qualquer maneira. Se você não vê alguma coisa, você pede para repetir que eu mostro novamente, tá? O que está na tela aqui é basicamente o que eu leio. Tem como compartilhar o slide Tem depois? sim, tem sim. Eu tenho como passar sim para vocês. Não se preocupe não. Eu sempre faço isso com as minhas turmas. Não será diferente nessa aula Pronto, com que vocês. através do slide eu vou anotando. Aham, isso, exatamente. Pronto, então aprendemos Pronto, tá aqui certo. o que são tabelas, dividido em colunas e linhas, né? Ou seja, na horizontal e na vertical. E aqui, ó, cada elemento de uma tabela é denominado célula, que
comumente o pessoal chama de quadradinho, né? Cada quadradinho desse daqui, pessoal, o nome correto, né? O pessoal chama de quadradinho, o nome correto é célula, tá? Que elas vão sendo compostas e aí elas montam a tabela inteira, digamos assim. Então, só uma observação aqui, ó, para vocês entenderem de vez. As linhas são colocadas na horizontal, aliás, na vertical, né? E as colunas são colocadas na horizontal. Tem aqui na imagem. Resumindo, de baixo para cima ou de cima para baixo é linhas e de um lado para o outro são as colunas, ok? Muito bem, e aí a gente vai criando essa tabela aí. Tabelas HTML. A tag, ou seja, o comando, né, utilizado para criar uma tabela HTML é a tag table. Nós vamos trabalhar com ela, eu vou ensinar vocês a criarem. Posteriormente fechada com a barra table. O professor Vitor já deve ter mostrado para vocês, deve ter colocado alguma observação em cima disso, que as aberturas de tags, elas sempre são feitas sem a barra, né? E quando você vai fechar ela no final, você coloca a barra, tá? Essa é a maioria das tags, né? Não quer dizer que todas vão ser assim, porque existe a diferença entre tags normais e tags simples. Essa daqui, por exemplo, ó, eu vou até fazer um traço. Essa daqui, por exemplo, como ela tem duas, uma de abertura e outra de fechamento, eu vou colocar um A e um F aqui, de abertura e fechamento, ela é considerada uma tag normal. No caso das tags simples, eu posso até estar colocando ali quando eu for praticar com vocês. No caso das tags simples, você não vai ter duas tags, você vai ter apenas uma. Você não precisa nem abrir nem fechar ela, você só coloca um e ele já faz os dois. Um exemplo disso é a tag BR. Opa, acabei passando aqui. É a tag BR, que é uma tag que ela serve para pular linhas, então você não precisa ter um espaço específico para poder abrir e fechar ela. Você só coloca ela uma vez e ele já pula a linha ali dentro da página do site, tá? Então esse daqui é um exemplo, o table, ele é um exemplo de tag normal, porque ele tem abertura e fechamento. Você coloca ele no início ali do ponto onde você quer e posteriormente você precisa fechá-lo. E para fechá-lo você precisa também colocar esta barra aqui, tá? Ele não acontece só no table, ele acontece em todas as tags normais. Bom, incluímos todos os elementos que compõem nossa tabela, né, dentro dela. Ou seja, as células da tabela. Assim sendo, os elementos de uma tabela consistem em outras tags que poderão ser utilizadas nos próximos tópicos, ok? Veremos como utilizar cada uma delas. Então, como ele acabou de explicar, você coloca isso daqui no começo e no final, e dentro dela que você vai começar a inserir as células, né? Começar a colocar as linhas e colunas, começar a preencher elas e por aí vai. Nós vamos aprender todos esses passos aí daqui a pouquinho, depois aqui da explicação teórica. Estrutura básica de uma tabela. Já entendemos o que são tabelas, já entendemos o que são tabelas no HTML, né? O que ela representa, e agora vamos entender a estrutura básica dela. As tags que vão formar a estrutura básica de uma tabela em HTML são tags tr, coloquei aqui em amarelo para chamar mais atenção, e td, tá? A tag tr representa uma linha e a tag td representa uma célula, tá? Então deixa eu colocar aqui, para ficar ainda mais fácil para vocês. Eu vou pegar aqui, cadê? Página. Aqui, estrutura. Eu vou criar mais algumas escritas aqui, tr, ele cria linha. Aí que ele deu um espaço gigantesco aqui. E td cria-se colunas, aliás, células, né? Células. Pronto. tr cria linhas e td cria células, só para ficar ainda mais simples para vocês entenderem. Vou colocar aqui uma coisinha diferente. Show de bola. Pronto.
Então tá aí, já entendemos como funciona essa parte da criação, né? Já estamos começando a aprender mais em relação ao assunto aqui. Bom, aqui nós temos um exemplo, ó. Abriu lá a table em cima, né? Table e fechou aqui embaixo. Aqui ele é um gráfico, claro, né? Não é assim que você vai aplicar dentro do HTML, vai ter uma imagem aqui na próxima página mostrando como você aplica, e aí a gente já vai abrir aqui o programa e começar a praticar. Só uma pergunta, o professor Vitor, ele pediu para vocês utilizarem algum aplicativo de programação ou de edição para celular, ou se vocês usam no computador, como exatamente vocês treinam HTML? Ele deu alguma ideia de como vocês podem fazer isso? Me responda aí, por favor. Para quem não tem computador como eu, Uhum. ele passou aplicativo. Isso, exato. Aí quem tem computador, ele também passou o programa. Uhum. Pronto, como eu imaginei. Exatamente, só pra ter certeza mesmo. Bom, então vamos continuar aqui, né? Show de bola. Então na próxima imagem nós vamos já ter o exemplo ali. Aí só para entender, ó, criou-se aqui, como estava na imagem anterior, ó, tr linha td células. Então aqui ele criou as linhas, ó, tr, tá lá, ó, tr, criou as linhas e fechou aqui no final, né? Ó, barra tr. E dentro de cada uma delas, ele foi criando os tds, né? Que são as células. Aí, ó, então ele coloca tr no começo, ali depois do table, e dentro dele ele vai estar colocando a quantidade que ele quiser de células, né? Quanto mais tds ele abrir e fechar, mais vão ter células aqui. Por exemplo, se ele colocasse mais um td de abertura e mais um td de fechamento, teria mais uma quarta célula aqui, e não só 3, né? Por exemplo. Então teria mais um aqui na direita, né? Mesma coisa aqui embaixo, é um 3x3, como a gente chama, né? 9 células. Isso aqui é muito simples de ser feito, tá? A próxima imagem já vai mostrar. Tá aqui, ó. Assim sendo, vamos criar nossa primeira tabela HTML como exemplo a seguir. Então temos aqui, ó, observação, ele tem uma borda, tá? Isso daqui não necessariamente precisa ser colocado, tá? Isso daqui é customização. Eu estou ensinando vocês a criarem e depois eu vou ensinar vocês a customizarem, colocarem cor, esse tipo de coisa, só para ficar um pouco mais organizado. Mas porém vocês podem ignorar esse border igual a 1, tá? Eu coloquei aqui só para depois eu testar algumas coisas com vocês e vocês irem aprendendo por fora também ali, de tudo que pode ser feito em relação a uma tabela, né? Bom, depois que você abre aqui o table, né, na parte de cima ali, coloca-se o tr e coloca-se a quantidade de tds que você quer. Rapaz, ele colocou 3, né? A imagem aqui no caso tem 3. Então, coloca-se os 3. E uma outra observação. Como essa é a primeira parte, ou seja, a de cima aqui, ó, que eu fiz esse traço vermelho. Deixa eu continuar ele. Isso daqui, ó. Essa parte nós chamamos de cabeçalho, tá? Essa parte nós chamamos de cabeçalho. Então ela já não faz parte de fato do preenchimento da tabela. Ela faz parte ali dos destaques da tabela. Então é interessante que vocês saibam disso daí. Essa primeira parte de cima nós chamamos de cabeçalho. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso também. Só queria deixar vocês antenados. Show de bola. Então aqui, ó, no cabeçalho ele colocou 3 células. Em cada célula vai ter um nomezinho diferente, ou seja, 3 coisas que ele vai estar pedindo aqui: nome, idade e profissão. É uma tabela de preenchimento de formulário, né, aparentemente. Então aí, ó, nome, idade e profissão. Esses vão ficar na primeira parte de cima, né, na primeira linhazinha ali de cima, como eu mostrei. Fecha-se o tr, a primeira linha ali, fecha-se o tr. E aí você automaticamente abre outra, que vai para a segunda linha, né? Segunda ali na horizontal. Coloca-se novamente os 3 TDs. Ó, 3 TDs aí. Tag é o nome, né? Ó, vou tentar fazer aqui
umas setas, eu não sei se vai ficar muito bacana, mas vou tentar aqui. A idade 22, e a profissão estudante. Então vocês vão pegando essa sequência. Aqui, ó, o primeiro TD vai estar embaixo do primeiro TD lá de cima, o segundo e assim por diante, né? Nada muito complicado de ser compreendido. Depois que ele colocou os 3 aqui da segunda linha, fechou-se o TR novamente, né? O segundo TR, foi aqui, ó, barra TR. E aí abre-se o último e terceiro. Ele colocou mais um nome, Ralph, que vai estar se aplicando ali ao primeiro, que é nome, né? Idade 26. Vou tentar fazer uma linha aqui. Opa, boa. E profissão designer. Tá aí, ó. Então ele fez 2 linhas de resposta e uma linha de destaque, ou seja, uma linha de cabeçalho. Fecha-se o último TR e fecha-se o table de uma vez por todas. E aqui acabou esse exemplo de tabela, né? A próxima imagem ele mostra o resultado. Aí, ó. Dessa forma, o resultado do código acima será a seguinte tabela. Então, tá aí, ó, o cabeçalho da tabela, a primeira parte aqui de cima, e o resultado, né? Ted, 22 anos, estudante, e o outro que é o Ralph, 26 anos, designer. Ok? Então, você fala, poxa, fiz tudo isso daqui, só vai dar isso, né? Tem alguns alunos que falam isso. Pois é, né? Você vai ter que abrir partes por partes e ir especificando lá tudo bonitinho. Beleza? Então, geralmente para se fazer tabelas gigantescas, demora muito, tá? Ou melhor, é muito trabalhoso. Claro que você pode ir dando um Ctrl+C, Ctrl+V ali em algumas coisas, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho trabalhoso, ok? Não difícil, trabalhoso mesmo. Muito bem. Célula de título da tabela. Só que antes da gente fazer isso daqui, antes da gente entrar em outras coisas mais específicas, eu vou abrir aqui o meu programa de edição de texto de marcação, né, de programação, e vamos criar ali aos poucos, tá? Vou fazer todo o passo a passo e vamos corrigindo erros, caso tenha alguma coisa desse tipo, só para vocês entenderem o processo. Eu sempre gosto de mostrar esse processo porque é muito importante para quem está começando. Entender por onde deve começar, o que fazer antes, o que fazer depois, e criando ali uma sequência lógica até ele começar a pensar como programador. Bom, vou abrir aqui o meu Sublime. Eu acho que o professor Vitor também usa o Sublime, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Eu vou mudar aqui a tela para vocês enxergarem. Eu já tenho um exemplo aqui, mas eu crio outro, tá? Não tem problema não. Deixa eu puxar ele para a segunda tela que fica mais fácil. Pronto. Tá. Ó, agora vocês estão conseguindo enxergar aqui todo o código, né? Opa, peraí que eu mudei sem querer. Aqui, ó. Todo o código, doctype, blá blá blá. Vou mostrar a vocês toda essa sequência aqui, né? Vou reexplicar algumas coisas, caso vocês tenham algumas dúvidas, não só referente à tabela, mas referente a título, a estrutura básica do HTML, para deixar vocês sabendo de tudo, tranquilo? Bora lá, vou criar aqui um arquivo novo, vou mudá-lo para tipo HTML, vou aumentar aqui um pouquinho, né, para vocês enxergarem melhor. O Sublime, ele tem muitos assets, como a gente chama, né? O pessoal que trabalha na área digital chama. Assets, o que são assets? São bibliotecas, ou traduzindo para um português bem brasileiro mesmo, são os macetes, né? Que vai te auxiliando ali, né? Uma biblioteca com coisinhas não prontas, mas que lhe ajudam a acelerar esse processo de criação que é muito demorado, que costuma ser demorado. Então eles pensam nos programadores que passam horas ali criando algo, o que é bem comum, você passar diversas horas no dia programando só uma página de um site, né, porque é complexo e trabalhoso, digamos assim. E ele facilita muito, o Sublime ele veio para facilitar muito, ele ficou muito mais fácil você estudar
programação, tanto o Sublime quanto os outros programas. Eles evoluíram bastante no sentido de inteligência artificial, né? Eles vão meio que aprendendo junto com o próprio programador. Então, lá vou abrir aqui, eu vou digitar apenas 2 letras, ou melhor, um caractere em uma letra, e eu já abro inteiramente a estrutura básica. Com 2 caracteres eu já abro tudo. Isso antes era impossível, não tinha como você fazer, porque antigamente, eu ainda peguei o finalzinho dessa época, finalzinho não, é quase do meio pro final, digamos assim, da época que o pessoal utilizava o bloco de notas para poder criar sites. Daí há muito tempo atrás, tá? Uns 8 anos atrás, uns 10 anos atrás, que foi a época que começou a existir mais o Sublime e os outros programas de edição de programação, né? Edição de texto. Então antes era muito mais complicado, você tem que fazer tudo isso, você tem que lembrar a sequência. E realmente, você tinha que aprender tudo, não tinha nenhum tipo de dica, né? Mas hoje em dia já ficou muito mais fácil. Bom, primeiras edições que eu sempre faço, né, por padrão, é vir aqui na segunda linha, onde tem a tag HTML, e eu vou colocar um atributo, tá? O que é um atributo? Ele é um complemento de tag, tá? Ele é um complemento de tag, como o nome já diz, é um atributo. Então ele complementa ali alguma informação e ele sempre vai estar dentro de outra tag. Então, literalmente dentro da tag. Eu vou chegar aqui depois do L de HTML e antes do maior que, né? Vou dar um espaço e vou digitar LANG, que já tem ali, lang attr, né? Que é o que eles chamam de attribute em inglês. Vou clicar, ou eu posso fazer como eu costumo, né? Digitar mesmo, igual aspas duplas, né? Aspas, no caso, normais, duplas. Então tá aqui, Aí você fala, professor, para que serve isso? Lang, essa palavrinha aqui, ela é a abreviação, digamos assim, né, da palavra language, né? Linguagem em português. Eu gosto, e eu sempre falo para os meus alunos, de colocar isso daqui antes, tá? Porque se você tentar colocar depois, você vai esquecer de muita coisa. Então, por padrão, sempre coloquem essas informaçõezinhas pequenas antes. Eu ainda vou mostrar mais. Eu falo meta. Só mais uma, digamos assim. Então tem aqui o lang e eu vou colocar pt br, ou seja, português do Brasil, tá? Quem vai usar o português de Portugal só colocaria pt, por exemplo. Ou quem usa inglês coloca EN, né, de English. Aí vai ter outras linguagens também, não vou lembrar agora de cabeça. Mas a nossa brasileira, né, português do Brasil, é aqui, pt-br, que é para especificar que é do Brasil. Tranquilo? Muito bem, então esse é o atributo que eu sempre peço para os meus alunos colocarem antes. E criem esse costume também de logo depois que abrir o arquivo, já coloco o language ali, já coloco o lang. E o outro que vocês vão colocar é o meta, tá? O pessoal costuma colocar o meta em 2 lugares. Ou antes do title, aqui na linha 4, ou depois do title na linha 6. Tanto faz, tá? Tanto faz mesmo. Vai dar no mesmo. O que ele precisa ter como critério? Tem que ser depois do head, no caso aqui da abertura do head, e tem que fechar antes que ele, ok? Então ele não pode estar fora aqui da linha 3 e linha 7, tem que estar aqui dentro, ou antes do título ou depois, tanto faz. Eu costumo colocar depois, mas não muda nada, né? Então bora lá. Tag meta. Opa, errou. Meta aqui. Poderia também clicar aqui direto, né? Mas não vou fazer isso. Melhor, vamos fazer dessa vez. Ele já vem prontinho ali, só para vocês verem. Aí eu vou explicar agora tudo isso aqui. Deixa eu só apagar essa linha. O que é isso daqui? Eu não sei se o professor Vitor já passou. Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente é passado ali entre a primeira e terceira aula. O meta, ele é uma tag
extremamente útil, serve para diversas coisas. E esse atributo aqui, o charset, eu vou até escrever aqui embaixo, ó, dar um pulo aqui, ó, chegar aqui antes do char. Esse char aqui, ó, as 4 primeiras letras, né, da palavra charset significa character, que é caractere. E set, geralmente nós traduzimos como kit, tá? Vou colocar aqui, ó, kit ou conjunto, alguma coisa desse tipo. Aí quando você lê em português fica kit ou conjunto de caracteres. Professor, ainda não entendi nada. Vamos lá, vamos aos poucos. Ok, para que eu coloco um kit de caractere? Primeiro, eu iniciei colocando a linguagem em português do Brasil e depois eu coloquei um conjunto de caracteres. O que aconteceria, professor, se eu não colocasse esse meta charset aqui? É muito simples. Todos os acentos e caracteres que fazem parte da língua portuguesa do Brasil, né, eles não existiriam, ou na maioria dos navegadores não existiria. Hoje em dia, até isso eles facilitaram. Eles pegaram a maioria dos sites, né, a maioria, aliás, dos navegadores, por exemplo, o Opera, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, né, que são os principais navegadores do mundo hoje, e eles já colocam esse meta automaticamente. Então, se você coloca, por exemplo, a palavra página, ele vai carregar com o acento correto ali no página, na maioria dos navegadores. Agora, se você for em um navegador mais antigo, por exemplo, o da Microsoft, né, o Internet Explorer, ele não vai aparecer. Eu vou provar aqui para vocês, tá? Então, deixe eu só apagar esse meta. Vou escrever aqui, ó, no body mesmo, tá? Eu vou abrir aqui um H1, que é um tamanho um pouco maior, só para vocês enxergarem. E depois eu explico o que é isso daqui. Vou colocar aqui a palavra página, o acento está correto, né? Vou salvar esse arquivo. Deixa eu colocar aqui nos documentos. Tabelas HTML2, porque eu já tenho outro arquivo aqui igual a esse. Tabelas, cadê? Faltou o H aqui, HTML, pronto. Salvei. Por padrão, se eu clicar com o botão direito e vir Open in Browser, ou seja, abrir no navegador, como o meu navegador padrão do computador é o Opera GX, ele vai abrir no Opera GX e já vai aparecer o acento. E não é isso que eu quero abrir em outro navegador. Então, deixa eu procurar aqui o arquivo rapidinho, né? Eu salvei em documentos. Tá aqui, botão direito, abrir com Internet Explorer. Vamos ver se o Internet Explorer ainda está mostrando incorretamente. E dito e feito, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, estão vendo aí o que acontece? Basicamente é isso daqui, ó. A palavra página, ele fica todo errado ali. Fica estranho, né? Você não entende exatamente o que foi que aconteceu ali. E esse era um erro bem comum antigamente, né? Porque como cada língua tem os seus próprios caracteres, digamos assim, né? Então precisou-se criar esse meta charset, beleza? Então tá aí. Agora deixa eu minimizar aqui e vou colocar o meta novamente. Meta charset. Esse UTF-8, tá? Só o código aqui. O UTF-8 é o código de caracteres que nós usamos na América do Sul. Então todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil, obviamente, utiliza esse UTF-8. Se eu não me engano, o México também utiliza ele, né? Então todos os países da América do Sul e o México também. Ok? Aí tem outros, tem o UTF-16, tem o UTF-12, ele vai mudando dependendo da área onde você mora, né? Dependendo da língua, na verdade, que você vai querer escrever a página. Bom, botei aqui, vou dar um Ctrl S para poder salvar, né? Ctrl S. E vamos voltar aqui, eu vou atualizar a página. Vamos ver se ele vai carregar corretamente agora. Bom, tá aí. A página está escrito corretamente, beleza? Muito bem. Então aqui é muito simples de entender. Não sei se o professor Vitor já tinha mostrado isso para vocês.
porém é um erro que costuma ser comum, tá? Só que é muito simples de ser resolvido, como vocês viram. Muito bem. Então deixa eu apagar aqui essa palavra página. Apagar aqui a palavra página. Apaga tudo. Vamos colocar um título, né? Deixa eu voltar aqui com o meta embaixo. E o nome o título dessa página aqui vai ser tabelas mesmo. Tabelas HTML. Opa, peraí que foi um acento ali. Tabelas HTML. Pronto. Muito simples, né? Ok, agora vamos começar a criar aqui os nossos textos, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar algumas outras coisas para não atrapalhar aqui. Tem muita coisa aberta ao mesmo tempo na aula. Ficar perdido. Pronto, vamos lá. Então, como vimos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o table, né? Abrir a tabela. Então lá vamos nós. Menor que table. Abre aqui a tese. Abri a de abertura e digitei também aqui a de fechamento. Ele faz isso automaticamente, né? O Sublime e outros programas também. E dependendo do aplicativo de celular, ele também vai estar fazendo isso. Ok. Agora eu vou dar um espaço, né? Porque eu preciso escrever aqui dentro. Vou dar um espaço de linhas. Show de bola. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Ok. Aí aqui no table, ó, o que eu vou estar fazendo? Vou estar colocando as linhas e células. Tá? Vamos criar aqui uma 3x3 mesmo, igual da imagem, para não bagunçar muito. Ou seja, eu preciso colocar um TR ali, né, inicialmente, e colocar 3 TDs. Então vamos lá. TR, abro ele aqui um pouquinho e coloco em cada linha 3 TDs diferentes, né? Vou para outra linha. 2, vou para outra linha. E 3. Show de bola. Se eu salvar isso daqui, ó, deixa eu ver se ele já me aparece algum resultado. Nunca cheguei a testar isso, mas vamos descobrir agora. Ele não me aparece resultado ainda, ok. A gente precisa escrever alguma coisa, né? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, nome, idade e qual foi o outro? Profissão. Muito bem. Vou fazer outro teste agora. Opa. Internet Explorer. Aí, ó, começou a aparecer algumas palavras, né? Ainda não tem a linha aqui de informações, é comum aparecer isso. Então a gente precisa criar as linhas, as bordas, né? Tudo bonitinho, que é para ele ficar demarcando ali os espaços. Senão ele só cria realmente as palavras e ele deixa elas estruturadas, né? Só que isso daí é coisa para depois. Vamos voltar aqui normal. Pronto. Finalizamos aqui o primeiro, ó. Table, TR, TD, TD, TD. E fechei aqui, né? No finalzinho. E no final de tudo eu fechei o próprio TR. Ok? Então é basicamente isso para vocês se sentirem mais confiantes. Vai imaginando como é isso daqui na tela. Tá? Poxa, por que eu coloquei esse TD? Onde que ele vai ficar? Esse segundo TD aqui, ele vai ficar onde? Começa a imaginar, começa a desenhar na sua mente o resultado disso. Tá? É uma dica. Só que, para você começar a imaginar os resultados, você precisa treinar. Tá? Não tem como fugir do treino. Por isso que, inclusive, eu vou estar passando depois um outro exercício para vocês fazerem sozinhos e começarem a pegar confiança na programação de vocês, tá? Vou criar mais outros aqui, ó. Então, para isso, eu preciso abrir mais um TR. Muito bem, vamos pular 3 linhas novamente e vamos colocar a mesma coisa. TD. Tentar fazer um pouco mais rápido aqui agora, né? Já que já sabemos o passo a passo. Pronto, daqui a pouco eu preencho, vou abrir mais um TR, o último, né? Da última linha.
pula 3 aqui e o de sempre coloca os 3 TDs. Pronto, muito bem. Exclui esses espaços aqui sem nada. Show de bola. Vou tirar aqui um pouco do zoom, tá? Só para vocês verem ele inteiro. Ó, ele começa ali na linha 8 e fecha na linha 24, beleza? Se você quiser puxar esse TR aqui da linha 13, por exemplo, para a linha 12, não tem problema, tá? Vou fazer isso daqui, ó. Botei ele aqui um pouquinho do lado para você perceber. A organização ela é totalmente individual. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, deixar um em cada linha e fazer o mesmo processo em todos eles. Para mim fica mais organizado. A organização também é um critério de programação, tá? Se você faz um site e você não sabe organizar, isso daí é falta de zelo com a sua criação. Então tá aqui, ó, vamos preencher, vou colocar aqui os meus nomes mesmo, tanto faz, Lucas, idade 19, profissão professor de tecnologia, um exemplo. Vou vir aqui no último, vou colocar Felipe, idade, sei lá, 26, profissão empreendedor. Salvei. Vamos ver o resultado desse daqui agora. Vamos atualizar esta página. Eu vou até mudar o navegador, já que a gente já testou a questão do meta, né? Então deixa eu fechar aqui, ó. E vou abrir no próprio browser padrão mesmo, que é o Opera, né? Deixa ele abrir aqui. Perdoem se às vezes a minha voz falhar um pouco, tá? Mas acontece. O frio e tal costuma fazer minha gargantinha sofrer um pouco. Pronto, carregou aqui, ó. Deixa eu puxar pra vocês enxergarem. Dá um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha, professor, não tem as linhas, né? Como é que eu vou me locomover aqui? Como é que eu vou entender as informações? Bom, ele já deixa organizado, mas como eu falei, realmente ele não coloca as linhas, né? Isso daí a gente pode ir colocando ao longo do tempo, tá? A gente pode ir, cada vez que a gente vai aprendendo uma coisa nova, nós podemos ir colocando isso daqui. Eu vou deixar essa tabela assim, e a partir das próximas, eu só vou estar copiando ela e jogando aqui para baixo, né? Vou criar outras e jogar aqui para baixo, para vocês irem vendo, né? Sentirem a evolução de uma tabela para outra. Então na próxima a gente já pode colocar algo a mais, nas próximas colocar uma cor, né? Alguma coisa assim, para vocês sentirem a evolução de uma para outra, basicamente. Então voltando aqui para o Sublime, o arquivo, deixa eu puxar aqui, não é esse, é esse aqui. Pronto. Então o arquivo aqui, ó, tranquilo, né? Depois que você abre a estrutura básica lá, o meta, o lang, doctype, tudo bonitinho, o título. Aí você vem para dentro do Bory e começa a fazer a sua criação, né? Começa a criar a tabela. Ele tá bem organizadinho aqui, ó. Tá perfeitamente organizado, né? Mas como eu falei, cada pessoa entende de uma maneira diferente. Se você quiser readaptar aí para sua realidade, fique à vontade. Mas eu aconselho vocês a criarem dessa forma. Não importa a quantidade de linhas que você vai consumir aqui na vertical, né? Não importa se o seu arquivo ficar muito alto, digamos assim. Isso não é exatamente um problema, né? Mas o que importa mesmo é você fazer um arquivo que seja compreensível tanto para você quanto para outros programadores. Porque na maioria das vezes, quando vocês caso forem trabalhar nessa área, né, de programação, vocês não vão trabalhar sozinhos, né? Sempre vai ter alguém ali, um outro desenvolvedor, para ajudar vocês, tá? Então nesse caso aqui, nós temos uma tabela simples, né? Só tem 3x3, porém em uma situação real não teria só uma tabela, teria um site gigantesco. Então a organização ela precisa ser levada totalmente em consideração, tá? Ok, então vou deixar esse arquivo aqui quieto. Vamos voltar para o slide.
e continuar aqui nossa compreensão, né? Célula de título da tabela. Já estamos na metade do slide, tá? Mais ou menos na metade do slide. Caso queira incluir uma ou mais células que representam títulos, ou seja, a parte do cabeçalho, né? Ganhando destaque em relação às demais células, pode-se utilizar a tag TH. Então agora nós vamos criar um outro tipo de tabela aqui, né? Só que dessa vez a gente vai colocar um destaque maior nos títulos, ou seja, no cabeçalho. Só para explicar para vocês na parte prática, estão vendo essas 3 primeiras palavras aqui de cima? Nome, idade, profissão. Elas estão na mesma espessura e tamanho das palavras abaixo. Então quem lê isso daqui de longe, digamos assim, ou quem acabou de entrar nesse site, ele não vai saber que isso aqui é um cabeçalho, só se ele realmente ler, né? A hierarquia visual ela é muito importante também nesse ponto, que certas coisas precisam chamar mais atenção do que outras, porque certas coisas são mais relevantes que outras. Então, se o cara entende que a primeira coluna aqui é o nome, a segunda é a idade e a terceira é a profissão, ele já meio que se posiciona em relação a cada coisa aqui, né? Ele já sabe exatamente onde procurar a informação que ele precisa. Então essa célula de título aqui que eu falo para vocês, ela acaba que é muito útil nessa situação. Então vamos lá, tem aqui 2 exemplos, né? Ele colocou o TH nas 3 primeiras TRs e depois ele fez um outro tipo que ele colocou o TH em cada primeira linha de cada TR. A gente vai entender isso agora na prática. Então vamos voltar aqui para o Sublime e vamos criar uma outra aqui. Eu vou pegar esse arquivo, vou copiá-lo para a gente não precisar criar novamente. Aqui da linha 8 até a linha 24, Ctrl C. Vou colocar aqui a tag BR, tá? Que foi a que eu falei para vocês que ela é uma tag simples, tag BR, e ele pula linha. Então eu vou colocar ele 2 vezes para ele pular 2 linhas. Vou dar o Ctrl V aqui e o que é que eu vou alterar? Eu vou chegar nesses 3 iniciais aqui, nome, idade e profissão, que é o que eu quero modificar agora. E lá vou eu, apago o D e coloco o H. Vou fazer em todas as 3 primeiras ali, né? Ok. Vamos ver qual será a diferença de um para outro. Peraí que eu coloquei errado. TH. Pronto. Vou dar um Ctrl S, tá? Para salvar. E vamos ver o que isso aqui causa no nosso arquivo. Vamos atualizar. Bom, acho que deu para sentir a diferença, né? É só você olhar as 3 palavras aqui da segunda tabela: nome, idade e profissão. Tá vendo que ele tá com a espessura maior agora? Ele até mudou um pouco aqui o espaço, né? A palavra profissão, ele estava bem aqui logo depois de idade, e até ele tomou um certo espaço aqui do tamanho, né, da letra, que aumentou um pouco. Ele acabou que jogou mais para a direita. Então tem como a gente consertar aí, que isso não é nenhum problema. Na minha opinião é até melhor que ele fique no meio, porque ele centraliza as informações e fica um pouco mais fácil de se compreender, né? Porque uma coisa fica um pouco mais longe da outra e fica exatamente a mesma distância proporcional de uma palavra para outra, ou de um número para uma palavra, seja lá o que for, né? Então esse padrão aqui, ele melhora um pouco em relação a esse primeiro, tá? Em relação a esse primeiro aqui. Muito bem. Então agora a gente nem precisou recriar o arquivo, né? A gente só copiou e colou. Tem como fazer isso no celular de vocês também, tá? Acredito que vocês saibam copiar. Mas geralmente, na maioria dos celulares, você clica, né, com um dedo e segura no texto que você quer. E aí vai aparecer algumas opções, como selecionar tudo, apagar, copiar, recortar, né? E vocês clicam lá em copiar, depois vem em outra área, né, abaixo ou acima, seja lá onde você quer colocar. Clica no espacinho para você poder
digitar, e aí depois você só dá um clique solto, né? Clique livre, e no segundo você vai clicar e segurar, que é para poder aparecer a opção de colar aquele texto. Aí você cola e só modifica dos primeiros TDs, né? Os 3 primeiros TDs, que são esses daqui, ó, que eu acabei de destacar em azul, acabei de selecionar, e modifica para o TH, e ele fica desta forma aqui. Nós podemos chamar isso aqui de negrito, ou em inglês, ou na área do design, como a gente chama, bold, tá? B-O-L-D, bold. Então, tanto faz vocês chamarem de bold ou de negrito. Tranquilo? Muito bem. Então, falta pouco agora para a gente compreender, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para o slide. Até aqui tudo tranquilo para vocês? Tem alguma coisa que ficou muito complicada? Respondam aí, por favor. Vocês acham que volta ali e mostra outra coisa, ou tá tranquilo para vocês até agora? Respondam aí, por favor. Professor Lucas, Oi. repete a pergunta porque eu não entendi. Tá. Eu só perguntei basicamente se vocês estão conseguindo entender tudo o que eu passei aqui até agora. Se tem alguma dúvida, se eu posso voltar e falar algo novamente. Foi basicamente isso que eu perguntei. Conseguiu entender agora? Entendi. Pronto, ótimo. Eu consegui entender porque até aí, quando você está explicando, o professor já passou pra gente. Sim. Ok. Tá. Então, tranquilo até aqui, né? Ótimo. Bom, aí aqui tô dando uma olhada aqui no slide, vou mostrar pra vocês. Deixa eu voltar, pronto, aí. Aí nós temos esse outro exemplo aqui, né? Que basicamente a gente precisaria editar algumas coisas, ok? Precisaria editar algumas coisas. Em vez de a gente deixar na horizontal, colocaríamos na vertical, tá? Só que eu não vou fazer isso exatamente agora, porque para vocês não mudaria muita coisa. Só vou mostrar aqui o resultado, ó. Aqui ele tem, ó, a partir, ok. Aí ele mudaria aqui o resultado, ó, cabeçalho. Daqui eu já mostrei para vocês, que ele fica mais grosso. E ali ele mostra um outro exemplo que ele muda em cada um. Aí ele coloca o cabeçalho na vertical. Isso daí eu mostro daqui a pouco, beleza? Eu posso voltar depois aí de um intervalo e mostrar essa outra parte aqui. Não tem preocupação em mostrar agora, ok? Muito bem, então vamos seguir aqui, ó. Tabela, isso daqui eu vou mostrar daqui a pouco. Tags estruturais da tabela. Anteriormente, vimos que a estrutura básica de uma tabela consiste em TR, TD e nas células de título TH. Porém, além dessas, também há tags que servem para estruturar melhor a tabela. São elas o T-Head, o T-Body e o T-Foot, que traduzindo rapidamente, né, eu vou ler ali, mas traduzindo o head ele ficaria com a parte do cabeçalho, o body ficaria com a parte do corpo e o foot ele ficaria com o rodapé, tá? Então tá ali, ó, T-Head. Esta tag representa o cabeçalho da tabela composta por células título, ou aquela parte ali que nós vimos, né, que ele fica com a espessura mais destacada, ok? Temos o T-Body. Esta tag representa o corpo da tabela, que geralmente vai ser a parte maior, né, que vai ocupar mais espaço, que vai ter mais informações. E o T-Foot, que significa pé em inglês, né, foot. Esta tag representa o rodapé da tabela. A gente pode criar algo dessa maneira aí também, tá? Ele vai ter um exemplo aqui de resolução. T-Head, T-Body e o T-Footer, como está ali no final, que ele criou toda a parte do rodapé na horizontal. Tranquilo? Bom, aí vamos fazer um teste com isso aí agora. Vamos recriar isso daí embaixo daquelas outras duas tabelas. Depois a gente volta e cria o cabeçalho na vertical, ok? Muito bem. Deixa eu mudar aqui para outra tela. Bom,
Ok, tá aparecendo pra vocês. Deixa eu colocar aqui pra aparecer pra mim também. Oh my god. Pronto. Ok, vamos lá então. Deixa eu só colocar aqui pra mim. Muito bem. Então, temos aqui as duas tabelas que já criamos. Eu vou minimizar elas, tá? Ó, tem como a gente minimizar aqui para ficar um pouco menor o arquivo. Vou pular linhas duas vezes novamente, né? Então, na linha 43, vou chegar aqui e vou colocar o BR. Perdão. Vou colocar aqui o BR duas vezes. E vamos continuar a abertura de table aqui, né? Só que dessa vez a gente vai utilizar o T-head, o T-body e o T-footer, tá? Que é o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Ok, bora lá. Então aqui eu vou colocar, ó, table de sempre, né? Vou dar um espaço. Na linha 45, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Na linha 45, eu vou colocar o T-head, tá? Que é o cabeçalho. Tá até aqui ele, ó, T-head. Ok? Aí lá vou eu. Pulo mais linhas. Vou colocar aqui um TR, tá? Só para ele criar ali o esquema, né? E dentro do TR, ó, deixa eu apagar aqui, eu vou colocar ou TH ou TD, dependendo da linha. Como essa é uma célula de título, né? A primeira parte lá de cima é o cabeçalho. Eu vou colocar o TH, já para ficar mais organizado. Então precisa fazer esse processo, tá? Colocam-se as três. A única diferença é essa: você chega, em vez de você abrir diretamente o TR, você não abre diretamente o TR, você coloca o TH, T-head antes, e depois você coloca o T-head, o TR normal, né? Então, a única diferença é essa daqui, tranquilo? Fora isso, não tem absolutamente nada de diferente. Ok, então aqui, ó, vou abrir. Deixa eu me pensar aqui, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Deixa eu dar um espaço menor aqui, porque eu dei um espaço muito grande. Então lá vou eu, vou colocar aqui nome, vou colocar as mesmas informações de antes. TH, vou colocar aqui dessa vez, vamos supor CPF, né, um exemplo. Vamos mudar um pouco. E aqui vamos colocar mais um. E dessa vez, deixe-me ver, data de nascimento. Show de bola. Vou salvar este arquivo. E vamos ver qual é aqui que está aparecendo. Bom, então aqui, ó, tá criando da mesma forma, nome, CPF e data de nascimento. Tranquilo? Já tá ali organizadinho, bonitinho. Então lá vamos nós. Vou vir aqui para o outro. Deixa eu só voltar a imagem aqui para mim, que eu não estou enxergando. Pronto. Agora a gente pode criar o T-body, né? A gente já criou o T-head. Vamos criar o T-body aqui logo em seguida do T-head. T-B-O-D-Y. Dá um espaço. Tranquilo, nada demais. E aqui nós vamos colocar novamente TR. Dá mais um espaço. Quantos precisarem, dependendo do que você está criando. E aí você vai estar colocando a partir de agora o TD, né? Já não será mais o TH, porque você não precisa mais criar uma célula de título. Beleza? Então tá aqui, ó, TD. Vamos colocar já o nome. Marcelo Henrique, por exemplo. Criarei outro, colocarei TD, CPF, né? Vamos colocar um número aleatório aqui, ó, 104.220.123/56.
Aliás, 4, 5, né? Vou colocar em sequência aqui. Beleza. Show de bola. Então tá aqui, ó. Número aí aleatório, né? Tanto faz. Não importa se tá certo ou não. Eu só quero fazer aqui para complementar mesmo, para completar, né? Show. Aí eu vou colocar o último TD. E data de nascimento. Vou colocar aqui, ó, 19/8/1990. Vou salvar e vamos dar uma olhada nesse resultado aqui, ó. Salvar, né? Aliás, atualizar. Pronto, aí ele já começa a se adaptar em relação ao teu arquivo. Se vocês perceberem, ó, aqui nessa parte de baixo, ele coloca centralizado, ó. É por isso que eu gosto de utilizar o T-head, né, o T-body, dependendo da situação, ele se adapta e ele centraliza. Então, quando o texto ele fica maior, por exemplo, Marcelo Henrique já é um texto maior que eu coloquei, né? No primeiro lá eu só coloquei Lucas mesmo, já foi algo de 5 letras apenas. Esse daqui ele já colocou mais letras. Como eu coloquei o do CPF, ele já também aumenta o número, né? Então tá aí, ó. Ele já se adaptou, porém a data de nascimento ele é algo menor. Mas se eu colocasse aqui, ó, deixa eu voltar. Vamos colocar ele por extenso, ó. 19, por extenso não, é 19 de agosto, só para aumentar um pouco, de 1990. Vamos voltar lá. Ó, ele se adaptou um pouquinho de nada, porque por coincidência o zero ali de 1990 ele ficou exatamente na mesma linha do O, de nascimento, né? Então acabou que ele se adaptou exatamente ao mesmo tamanho. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a página. E por último, mas não menos importante, depois do T-body você vai colocar o T-foot, né? T-foot. E vai continuar com os demais, que nesse caso é o TD. Vou lá aqui uma linha. TD. Vamos colocar um outro nome aqui, ó. Deixa-me pensar. Gabriel. Gabriel. Vou colocar Carlos Gabriel. Um exemplo, né? Da Silva. Palavra ainda maior. Vamos ver como é que ele vai ficar no resultado. Aí o CPF, vamos colocar outro número aqui aleatório, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 10. Show. E por último aqui, ele pede a data de nascimento, vamos colocar aqui, ó, 21 de outubro de 2006. Salvar. Só deixa eu apagar essas últimas linhas aqui, ó. Beleza, tranquilo. E aí vamos dar uma olhada como é que ele ficou e como é que ele se adaptou às outras palavras. Tá aí, ó. Como a palavra aqui, Carlos Gabriel da Silva, ele é maior do que Marcelo Henrique e com certeza é muito maior do que do que o nome Lucas, né? Ele se adaptou à centralização da palavra Carlos Gabriel, que é a maior palavra. Então ele vai pegar naquela tabela qual foi a maior palavra que você colocou, né, naquela linha ou naquela coluna e vai se adaptar a ele, tá? E vai ficar centralizado a ele. Por exemplo, aqui, ó, no data de nascimento, ele colocou, por exemplo, ele se adaptou, né, a 21 de outubro de 2006, que é um pouquinho maior aqui, ó, levemente maior do que 19 de agosto de 1990, né? A palavra outubro acabou deixando maior do que o agosto aqui. Então ele se adaptou ao 21 de outubro de 2006, ok? Mas, bom, como são 9 e 6, eu vou aqui dar um intervalozinho de 10 minutos, né? No máximo 10 minutos. Vou beber uma água e daqui a pouco nós voltamos e continuamos. Porém, eu deixarei um pouco mais dinamizado e eu vou pedir para vocês começarem a fazer, tá? E começarem a mostrar o resultado e caso aconteça alguma coisa errada, a gente vai resolver aqui na hora. Beleza? A gente tem que pegar esse assunto
aprender ele e resolver todos os problemas dele ainda hoje, ok? Então vou colocar aqui, ó, na página, vou abrir um H1 e vou colocar aqui, ó, H1 intervalo até, deixa eu ver que horas são agora, são 9h07 aqui no meu relógio do computador, né? Então 9h17 eu estarei continuando, tranquilo? Salvar. Peraí que eu coloquei no arquivo errado, meu Deus. Tô com 2 arquivos de Sublime aqui abertos. Aqui agora sim. Pronto, agora sim. Volta pra cá, atualiza. Olha lá o intervalo até 9h17. Vou deixar nessa tela. E 9h17 continuamos, tranquilo? Até daqui a pouco. Bebam uma água aí, vão ao banheiro, comam alguma coisa rápida pra gente continuar.
Bom, senhores, voltei, tá? Tô pronto aqui pra gente poder começar. Deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui nos meus navegadores que eu tô utilizando pra gente já continuar. São 9h16 agora. Ok. Beleza. Ó, aqui do slide, pra gente dar uma olhada agora, né? A parte teórica, assim, não tem muito o que fazer. A parte teórica só falta ali uma partezinha de CSS, que eu só vou estar mostrando pra vocês depois do exercício que eu passar. Tá, mas pra isso, antes eu preciso, na verdade, que vocês façam essa pequenazinha atividade da criação de uma tabela, né? De uma tabela um pouco menor, ou de duas diferentes, para vocês treinarem mais. Acaba que é mais proveitoso. E aí depois, né? Eu acho que eu vou dar uns 15 minutinhos aqui no máximo. Nós vamos criar uma outra. Eu vou criar aqui, só que com CSS, que é um módulo que vocês ainda vão ter, só para vocês sentirem um gostinho do que é isso daqui, tá? Então, vamos lá. Opa, peraí, isso aqui fechou. Deixa eu abrir novamente aqui o slide, tá? Ai, meu Deus. Pronto, que é isso daqui, ó. Aí depois eu vou ensinar vocês a colocarem algumas cores, a criarem algumas coisinhas um pouco diferentes, ó, utilizando CSS, o que é CSS, vou explicar tudo bonitinho. Porém, aqui, ó, faltam... Essa página que eu mostrei é a 14, ela termina na 17. Tá? Então, peraí que o meu celular desconectou aqui da internet. Pronto, agora sim. Então vamos lá, eu vou preparar aqui uma pequena atividade para vocês, tá? E aí vocês vão tentar recriar. Deixa eu abrir aqui para vocês não verem, vocês só vão ver o resultado, tá? E vocês vão tentar recriar o arquivo de fato. Vou só fazer alguns ajustes, vou apagar esses que eu já fiz, né? Que não é preciso. Apaga aqui o segundo. Apaga aqui o negócio do intervalo. Intervalo. Ctrl S. Beleza, já deu uma diminuída aqui. Eu vou apagar essa segunda tabela. Beleza. Eu só vou alterar aqui a primeira, né? Nome, idade, ok, aqui tudo igual. Aí eu vou diminuir, vou tirar isso daqui, ó. Ou seja, eu vou deixar só 2 agora, ficar melhor pra vocês. Pronto. Pronto, eu vou criar uma outra tabela aqui do lado, tá? Deixa eu ver. Não. Se bem que se eu fosse criar agora eu teria criado de um jeito diferente. Demoraria muito tempo. Muito tempo. Vou deixar assim mesmo, vai. Então aqui, ó, vocês estão conseguindo ver o resultado. Basicamente, vocês só precisam recriar isso, tá?
e daqui a pouco a gente continua. Eu vou continuar aqui refazendo os outros, tá? Por enquanto o pessoal continua aí. E aí, posteriormente, eu acho que daqui a, no máximo, estourando 10 minutinhos, eu já estou continuando com o próximo arquivo que eu vou estar criando aqui agora, tá? Por enquanto vocês fazem um, eu faço o outro para tentar deixar mais fácil esse próximo para vocês. Porque eu tenho esse arquivo aqui, o de CSS, né? O que eu vou mostrar depois da atividade, porém, se eu mostrar ele para vocês desse jeito que está aqui, vocês não vão entender nada, porque ele já é do módulo de CSS, então tem bem mais coisas, né? Então vou precisar adaptar ele para o que vocês já viram, que por enquanto não foi muito em relação ao HTML, muito menos ao CSS, que vocês nem sabem o que é que eu vou estar ensinando rapidamente o que é hoje, tá? Então fiquem aí, eu vou deixar aqui no mudo, tá? Para os ruídos não atrapalharem, mas qualquer coisa é só perguntar que eu tô aqui. Vou até colocar aqui, ó, a atividade na parte de cima para vocês enxergarem melhor. H1 atividade até 9h33. Salvar. Ah lá. Recriar essa simples tabela. Pronto. Então, Rapidex, tá? E eu já volto com o CSS, a gente já continua com o CSS. Tranquilo? Então é só recriar essa parte aqui, ó, nome, idade, eu diminui um, né? Aí o nome vocês podem colocar qualquer um aqui. Se vocês quiserem mudar as palavras, tipo, não quero colocar nome, quero colocar outro título aqui, não quero colocar idade. Tudo bem, eu só quero que vocês treinem a criação de tabelas. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem que eu posso estar respondendo. Eu estou aqui com o fone, tá? Só que eu só vou deixar no mudo, a única diferença é essa. Vocês perguntam, eu ativo o microfone e tiro a dúvida de vocês. Tranquilo? Então, façam aí, independente seja computador ou celular, e qualquer coisa, só perguntar que eu respondo. Ok? 10 minutinhos no máximo. 9h33 já correram um.
Bom, senhores, vamos lá. São 9h33 agora, tá? Eu tava fazendo uns testes aqui com as coisinhas um pouco diferentes. Então, por exemplo, eu já coloquei uma borda, ó. Já dei uma aumentadazinha ali na borda e já ficou um pouco mais fácil de compreender, né? Diferente desse primeiro aqui que estava nessa parte de cima, né? Então eu criei um outro aqui embaixo e ele já ficou um pouco diferente. Estava fazendo alguns testes ali em outros arquivos diferentes e eu já coloquei, por exemplo, a borda. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? Como que eu criei isso. Deixa eu mudar aqui a tela. Beleza. Ó, na prática, eu trabalhei com o CSS, tá? Eu apliquei aqui algumas coisinhas, pra vocês terem noção. Deixa eu fechar o que não é importante aqui. Deixa eu ver se tem como fazer isso. Mas não tá me aparecendo a opção agora. Mas, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, né, tudo bonitinho, o que é CSS, como se aplica, pra que serve, enfim. Eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui fora das tabelas, né, pra vocês entenderem, que é muito útil e bem bacana de ser feito também. Deixa eu fazer aqui uma pequena alteração. Aqui ele é de outro arquivo, se eu não me engano. Beleza. Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui pro slide. Ó, passando aqui, ele vai falar do t-body, t-footer, a gente já falou sobre isso. Aí nós entramos em utilizando CSS. O que é CSS? Até ficou um espaço ali menor, deixa eu alterar. Ficou ali um pouquinho errado. Agora sim, ó. O que é CSS? É uma linguagem de estilização atualmente em sua terceira versão, muito utilizada na criação de sites em conjunto com a linguagem de marcação HTML. Existe um elemento muito importante que nos permite criar um grupo de colunas, podendo assim estilizar diversas colunas de uma vez só. Esse elemento é a tag CoGroup, tá? A gente vai falar dele depois. Vamos se preocupar primeiro em entender o que é o HTML, né? Entender como que a gente utiliza ele, beleza? Então bora lá. Eu vou abrir um outro arquivo aqui que não tem nada a ver com tabela, tá? Só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer com o CSS. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui as telas. Quanta coisa, meu Deus. A tela vai sumir aí rapidinho para vocês, tá? E vai voltar aqui para o Sublime. Show. Então tá aqui, ó. Temos aquele arquivo que eu estava falando. Eu vou criar um novo, tá? Ctrl N. E vou criar o mesmo de sempre aqui, tá? Vou fazer o HTML, estrutura básica. Vou colocar aqui o nome utilizando CSS. Aí vou colocar aqui o lang, né, que eu já expliquei para vocês para que serve. O TBR. Vou colocar o meta, que eu também já expliquei para que serve. E lá vamos nós. Chegar aqui no body e vou criar o seguinte, ó. Um exemplo. Eu vou criar 3 reading tags e eu vou alterar o funcionamento delas, ou seja, tentar alterar a cor ou o tamanho, qualquer coisa que seja variável ali, vamos tentar alterar para nós vermos o resultado que isso daqui causa em uma página, né? Então vou criar aqui, ó, H2, né? Vou colocar aqui a palavra reading tag, vamos supor H2 azul. Vou chegar aqui embaixo, vou criar um H3, por exemplo, reading tag, né, que é a tag de cabeçalho, digamos assim, ou de título, como nós chamamos, H3
e esse daqui vai ser vermelho. Daqui a pouco nós vamos criar a parte do CSS. Aí temos aqui, vamos colocar por exemplo um H1 para variar, Reading, esse aqui vai ser o maior, né? Acho que o professor Vitor deve ter mostrado para vocês essa diferença das Reading Tags. E esse daqui ele vai ser da cor roxa, por exemplo. Vou salvar esse arquivo, né? Reading Tags CSS. Beleza. Se eu abrir esse arquivo, ele vai ser sem cor mesmo, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, deixa eu ver aqui. Mudar pra tela 1. Fica mais fácil pra vocês verem. Olha a tela 2. Olha só. Vou abrir aqui ele, ó. Aqui eu não modifiquei nada, né? Ele tá preto, normal. A única diferença que ele tem é de tamanho de caracteres. Os dois primeiros ali são um pouco menores do que o último, né? E o menor de todos eles é o do meio, que é o H3. Então as Reading Tags, quanto maior for o seu número, né, menor será no resultado. Quanto menor for o número ao lado do H, maior ele será no site, tá? Maior ele será no site. Muito bem. Só para complementar isso, só mudei para complementar mesmo. Aí agora eu vou aplicar as cores, ó. Para fazer isso daí, eu preciso criar algum tipo de vinculação com o CSS. Seja, existem 3 tipos de vinculação, né? Quando vocês chegarem no módulo de CSS, vocês vão estudar tudo isso daí. Mas eu vou utilizar o mais simples aqui, que é a abertura da tag style. Eu chego aqui, ó, coloco style. Muito bem. Opa, peraí que eu sempre apago esse negócio. Aí ele vai criar, ó, 2 tags. Style type text CSS na abertura, né, com o atributo type, e vai fechar aqui com a barra style, bem simples, né? Aí aqui dentro, ó, essa parte de dentro é onde eu vou estar aplicando os conceitos de CSS, né? Os conceitos que vocês ainda não conhecem, que vocês não começaram a estudar, eu vou começar a aplicar aqui no CSS, dentro dessas 2 tags chamadas style, tá? Style de abertura e de fechamento. Então lá vai eu. Vou chegar aqui, ó, é muito simples. Aqui a gente não utiliza nem menor que, nem maior que e nem barra, tá? A gente utiliza, por exemplo, se eu for modificar o H2, eu simplesmente escrevo H2, e para considerar a área onde eu estou abrindo e fechando esse código, eu coloco chaves, né? Chaves para a esquerda será de abertura e chaves para a direita, apontada para a direita, será de fechamento. Dentro disso daqui, eu vou estar colocando as propriedades CSS, tá? Eu estou mostrando isso aqui como assunto a mais, tá? Não quer dizer que vocês vão estudar isso agora, só vai estudar depois que vocês finalizarem o HTML, o assunto de HTML. Então, só estou mostrando aqui como um teste para vocês entenderem o que é, porque quanto mais cedo vocês sentirem o vínculo do HTML com o CSS, mais fácil e mais divertido vai ser vocês trabalharem os dois, né? Porque no final vocês vão ter que trabalhar os dois. Quando chegarem lá no módulo de CSS, vocês têm que ter aprendido todo o HTML, saber ele ali tranquilamente para conseguir aplicar corretamente o CSS, tá? Então, quanto mais cedo vocês sentirem esse vínculo, melhor vai ser para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, H2. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a propriedade color, tá? COLOR, 2 pontos. E aqui eu vou ter que colocar a cor, seja ela em palavra-chave ou em RGB, outras coisas, né? Enfim, eu gosto de colocar inicialmente a palavra-chave. O que é palavra-chave? É você colocar aquela cor em inglês, basicamente. Então, como o primeiro aqui que eu estou fazendo é o H2, né? Heading tag H2 da cor azul. Então lá vou eu. Chego aqui dentro do color e coloco blue, tá? Ó, para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco, dar um pulo.
O que está fora desse style aqui, ó, vou selecionar. Aqui, ó, da linha 8 até a linha 11, isso daqui é o style, ou seja, é CSS. Eu só trabalho com as linguagens CSS aqui dentro. O que está fora dele é o que a gente chama de HTML, que vocês já conhecem, né? Então eu vou fazer essas três aqui na linguagem CSS, tá? Então, como vocês perceberam, eu não precisei utilizar maior que, nem menor que, nem nada desse tipo. É só você colocar o nome da tag mesmo, abre as chaves e coloca as propriedades que você deseja aplicar, tá? Que vocês vão aprender isso daí na época do CSS, tranquilo? Então lá vou eu, ó. Fechei aqui a chave, vou pular para o outro que é o H3 e vou colocar novamente H3 abertura de chaves. Ele é da cor vermelha, então eu vou colocar aqui, ó, color, dois pontos, red, ponto e vírgula, e depois a gente coloca a chave para a direita para poder fechar, né? Beleza, agora que vocês já entenderam aqui o padrão, eles só repetir isso aqui, né? H1 da cor roxa, aí abre aqui as chaves, color, dois pontos, o roxo em inglês é purple, tá? Purple, P-U-R-P-L-E, tá? Purple. E aí você coloca ponto e vírgula no final, né? E depois você coloca a abertura das chaves. É sempre esse mesmo padrão, ó. Vou até colocar aqui na mesma linha, aliás, na mesma distância de um para outro, para vocês entenderem. É bem simples, tá? Vocês vão ver que CSS ele é até mais fácil do que HTML, porque ele se concentra nas mesmas coisas. Depois que você entende a vinculação dele e as propriedades, você não precisa fazer mais nada, tá? Ele não tem nenhum segredo, é muito simples. É só você colocar uma propriedade embaixo da outra que ele vai funcionar. Aí o que seria de complicado, né? Você aprender o máximo de quantidade possível em relação ao CSS, né? Porque ele não tem muita frescura não. Ó, vou mostrar o resultado para vocês. Salvei aqui. E aí, ó, corzinha diferente em cada um, tá? Corzinha diferente em cada um. Aplicar isso daí em uma tabela não é tão simples assim, mas é relativamente simples, digamos, tá? Digamos que seja simples. Nós podemos fazer alguns testes aqui. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar, vou apagar aqui os cogroups, que eu ainda não cheguei a mostrar para vocês. Coloquei ali uma borda, né, e tudo mais. Eu vou chegar aqui, ó, dentro do style, e vou fazer o seguinte. Como eu utilizei ali o table, eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, table. Deixa eu ver se ele funciona, ó, ficou rosa, já é um indício. Vou abrir o roxo. Eu nunca cheguei a testar isso daqui, tá? Eu tô fazendo com vocês aqui agora. É uma coisa que geralmente o pessoal não usa muito, dessa maneira aqui como eu tô falando. Eles geralmente, quando vão fazer uma tabela e editar ela, eles editam aqui diretamente no HTML. Não tem muito costume de fazer isso daqui. É muitíssimo raro você ver alguém fazer isso. Eu mesmo nunca vi alguém fazendo. Ó, mas com certeza deve existir, né? Ó, table, aí eu vou colocar aqui, ó, color, ou melhor, background color, que significa cor de plano de fundo. E vou colocar a cor yellow. Vamos ver se vai funcionar desse jeito que eu estou pensando aqui. Ponto e vírgula, Ctrl S. Deixa eu ver qual dos arquivos é esse. Eu não tenho ele aberto aqui. Deixa eu abrir. Botão direito, Open in Browser. Ó, por enquanto está a mesma cor, né? Ele não mudou a tabela. Vamos voltar. Em vez de colocar background color, eu vou colocar só color. Ver se ele dá algum resultado agora. Por enquanto, tranquilo. Não mudou nada. Então, como vocês podem ver, ó, geralmente, eu acho que o pessoal não costuma utilizar isso aqui no CSS por esses problemas, né? Que isso daqui na lógica funcionaria. Porém, como a tabela ele é um tipo de atualização antiga do CSS, né? Eu digo que não que ele seja antigo, mas ele foi um dos primeiros a serem criados. Pode ser
né? E geralmente isso acontece que esses mais antigos a serem criados, eles não tenham o mesmo vínculo com o CSS, porque cada versão nova do HTML e do CSS, né, por exemplo, o HTML está na sua quinta versão e o CSS está na terceira. Não quer dizer que tudo o que logicamente funcionaria vai ter atualização para poder funcionar. Então você fala, poxa, isso daqui ó, tá correto. Você olha o table, está exatamente escrito da mesma forma, tá ali ó, color e yellow. Isso daqui na lógica funcionaria. Mas pela falta de vínculo que eles vão criando, né? Principalmente a tabela, ela não costuma funcionar exatamente da mesma forma que os outros, né? Em relação ao CSS, eu digo. É por isso que eu falei que os programadores, eles costumam utilizar as edições de cores, de borda, essas coisas. Ó. Por exemplo, eu posso chegar aqui e aumentar a borda para 2. Salvar. Vamos ver o que vai mudar lá. Ele fica um pouquinho mais grosso aqui na borda. Aí eu posso chegar aqui, ó. Vou até fechar o slide aqui, que a gente não vai mais precisar. Eu posso chegar aqui no próprio... Posso até apagar esse CSS aqui, ó, só para não atrapalhar a gente. Rapidinho. Eu posso chegar aqui, ó, em Table, pulo uma linha, coloco Style. Tá? Ele é uma outra maneira de você trabalhar o CSS. E aqui eu posso colocar, por exemplo, a Color. E dessa vez eu posso colocar o Yellow. Salvar. Tá aí, ó. Agora ele mudou. Ambas são formas de modificar o HTML, né? Com o CSS, eu digo. Porém, por que uma funciona e a outra não, né? Então é como eu falei. São erros, não diria erros, mas algumas atualizações que ainda não foram comprometidas, que não foram finalizadas. E é por isso que sempre vai existir versões novas de HTML e CSS. Vai ter uma época que vai chegar e vão lançar o HTML6 e o CSS4 com mais inovações. E com o tempo ele vai evoluindo. Eu vou mudar aqui para Purple, por exemplo, que é roxo, né? E tá aí, ó. E ele modifica para roxo. Então essa versão aqui, ele aceita esse tipo de atualização, né? É a terceira versão do CSS e a quinta do HTML. Ele aceita esse tipo de edição. Eu vim aqui, coloquei uma borda número 2, que é a espessura dela, e vim aqui e coloquei o color, né, o style color purple. Isso daqui funciona tranquilamente, tá? Funciona tranquilamente. Já aquela outra ali abrindo o style, ela ainda não tem vínculo, ou seja, ainda não foi criado lá na central, né, pela W3C, que é a empresa que cria o CSS e o HTML. Ela também cria outros tipos de linguagem, mas a W3C, as maiores criações dela foram o HTML há muito tempo atrás e o CSS. Tranquilo? Então aqui eu consegui trabalhar todos os pontos que eu queria. Tá? Se eu for dar uma olhada aqui no slide, eu até fechei já ele porque não tinha mais nada. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o border, ele faz parte do HTML, porém o style não faz, tá? O style ele já faz parte. Toda palavra que vocês verem com isso daqui, style, style sheet, que tem a palavra style dentro, é porque está trabalhando com o CSS. Tá? Eu até coloquei aqui o nome do arquivo, ó, teste CSS. E ali a gente testou uma maneira, não foi, testou essa outra e foi. Tá? Essa daqui eu tinha certeza que ela funcionava porque eu uso ela. A outra eu nunca tinha chegado a testar, né? Eu tive a curiosidade ali de saber. Ok, então, bom, de assunto que eu tinha para passar era isso, tá? Não tenho nada mais do que passar para vocês. Eu vou dar um jeito de depois enviar, na próxima semana eu vou estar enviando para o professor Vitor. Posso enviar esse arquivo aqui e posso enviar também o slide, né? E aí ele vai estar passando para vocês, né? Que ele tem acesso ao grupo. Ele vai estar passando para vocês, ou eu posso passar para a coordenação também, tanto faz, para eles estarem enviando esses arquivos aqui para vocês, tá? Eu vou salvar aqui rapidamente tudo que eu utilizei hoje, porque assim vocês ficam com tudo isso, tá? Salva esse também, salva esse também. Vou até criar uma pastinha aqui, ó.
criar novo, pasta, tabelas, HTML barra CSS. Prof. Quarta, 8 horas, 8H, Victor Rocha. Pronto. Então tudo que eu utilizei hoje aqui, inclusive essa aula que está sendo gravada, eu vou, assim que eu conseguir fazer uns cortes nela, eu vou estar enviando tudo. Porém o slide e os outros arquivos dá para enviar antes, tá? Para vocês irem olhando. Tranquilo, deixa eu ver que horas são agora. São 9h54. Muito bem. Bom, aqui posso fechar isso. Ó, então o resultado foi esse, tá? No final nós criamos ali, vocês podem ver a evolução aqui, ó. Primeiras versões, né? Que eu até fiz uma pequena edição. Criei essa segunda aqui já com a borda. E criei essa daqui já com o CSS, tá? Com cores, aprendi, ensinei vocês a... Até ficou faltando um acento aqui que eu não percebi, ó. Criei toda essa evolução aqui, né? Mostrei a vocês passo a passo, tudo calmo. E bom, é isso daí, tá? Próxima semana o professor Vitor vai continuar com vocês tranquilamente, tá? Eu basicamente vim aqui para substituí-lo, porque ele agora é pai, né? Vocês devem ter visto aí, se vocês seguem ele no Instagram ou alguma coisa, eles devem ter visto, né? E se não, olhem lá. E é isso daí, tá? Até a próxima. Eu sempre encontro com vocês aí pelos corredores, né? Nesse momento não estamos nos encontrando pelos corredores, porque estamos em home office, porém, em breve, né? Não sei quando, mas em breve estaremos nos encontrando aí nos corredores novamente e continuando a normalidade. Tranquilo? Então, boa terça para vocês. Aliás, boa quarta, né? Boa quarta para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.